Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Saúdo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio neste mundo por amor a mim e a ti, para nos comprar de volta da escravidão do pecado. Deixou o céu, a adoração dos anjos, despiu das suas vestes reais, tomou a nossa forma humana, sofreu tudo o que teve que sofrer. Os meus pecados ele carregou, suportou até a morte na cruz do Calvário, derramou seu sangue para lavar a mim e a ti, nos resgatar da escravidão do pecado. No livro de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo tornou-se carne e habitou entre nós. Jesus teve que tomar a nossa forma humana, pecaminosa, degradante, para poder viver neste mundo, para nos ensinar a guardar a lei de Deus, para nos mostrar que o caráter de Deus é perfeito, não é defeituoso, para nos ensinar que é possível vencer o pecado. Por isso a Bíblia nos ensina de que Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quer dizer que tudo aquilo que nós achamos que é pecado, que somos tentados, às vezes achamos que não é possível vencer, porque pecado é demais. Jesus venceu, não é? E ele veio para nos dar a fórmula, como é que nós podemos vencer o pecado. No livro de João, no mesmo livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, não é? Não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 5, versículo 39, Jesus nos convida a examinarmos as Escrituras, não é? Porque cuidamos ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de Jesus. Então, sem estudarmos a Bíblia, não iremos compreender de onde surgiu o pecado, qual é o papel que está exercendo neste momento e para onde isso nos leva. Por isso que Jesus nos convida a examinarmos as Escrituras. A maior parte de nós hoje não estudamos e, ao mesmo tempo, nos questionamos. Se a Bíblia diz que Deus é amor, por que há tanto sofrimento, a morte, a dor, a pobreza, há tantas doenças? Se Deus é amor, se Ele nos fez porque nos ama, por que Ele permite que nós podemos sofrer tanto assim? A Bíblia tem explicação para isso, não é? O pecado é que é culpado. Deus não fez o pecado. Não tem pacto com o pecado. O pecado é a consequência da transgressão, não é? Da lei de Deus. É a consequência. Deus não fez. Deus, por outro lado, não fez rebotes, não é? Nos fez com livre arbítrio, que cada um pudesse escolher o caminho que quer seguir, nem mesmo no céu. O Lúcifer era um querubim ungido, não é? Mas uma vez que ele não era rebote, ele fez sua escolha. Rebelou-se no céu contra Deus e ele foi expulso de lá, não é? Porque no céu não pode habitar o pecado, não há pecado lá. Então, quando o Éden foi criado, tentou ao Adão e Eva que caíram no pecado. Por isso que hoje estamos nesta condição toda. Então, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, para que nós, como pecadores, não moréssemos, mas pudéssemos ter a oportunidade de voltar a herdar a vida por meio de Jesus Cristo.
Por isso que ele teve que suportar todo o sofrimento para que pudesse nos resgatar, não é? Mas hoje a maior parte não tem essa compreensão toda. Lançam toda a culpa em Jesus Cristo. As questões são várias, não é? Se Deus é amor, por que tanto sofrimento? Por que morte? Por que doença? Por que pobreza? Nos fazemos essas questões às quais não temos as respostas porque não estudamos a Bíblia. No mesmo livro de João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus nos convida a examinarmos as Sagradas Letras, porque cuidamos ter nelas a vida eterna e testemunham de Jesus Cristo. Então, se nós estudarmos a palavra, iremos compreender, não é, que Deus não fez o mundo com pecado, não fez o ser humano com pecado, mas o pecado surgiu com um anjo ungido, querubim ungido, não é? Até que chegou até nós hoje, não é? E gostaria de compartilhar convosco nesse livro, o livro chama-se A Grande Esperança, não é? Este livro relata um pouco como é que surgiu o mal, o pecado, não é? O qual Deus não tem nada a ver com isso, não é? Mas uma vez que ele não fez rebotes, os anjos são livres de escolher o lado que querem andar. E o querubim ungido escolheu o seu caminho. E hoje estamos nesse todo sofrimento por causa desse anjo. No capítulo 1 deste livro, A Grande Esperança, diz que por que existe sofrimento? Essa é a questão de maior parte de nós, não é? E acabamos lançando a culpa para Deus porque não compreendemos de onde é que tudo isso começa. Muitos veem a obra do mal com sua dor e desolação e questionam como isso pode existir sobre a soberania daquele que é infinito e em sabedoria, poder e amor. Aqueles que estão inclinados à dúvida se aproveitam disso como a desculpa para rejeitar as palavras das Sagradas Escrituras. A tradição e a má interpretação obscureceram o ensinamento da Bíblia a respeito do caráter de Deus, da natureza de seu governo e dos princípios de seu trato com o pecado, não é? Então, há muitos de nós, por não estudar a palavra, ou por estudar, não sabermos interpretá-la da forma correta, vamos não tendo a compreensão. Aqui vimos que dizem que a má interpretação e a tradição, não é? Obscureceram a nossa mente. Não temos mais entendimento da palavra de Deus. Então, aqui somos convidados a voltar a estudar a palavra de Deus com o Espírito do Senhor, de mansidão, de querer compreender, e Deus vai nos abrir o nosso entendimento através do seu Espírito para que possamos compreender a vontade de Deus, não é? O seu governo era sem pecado. E foi assim que Deus quer que continuasse assim. Porque Ele não nos fez para nós morrermos. Não nos fez para nós ficarmos doentes. Nos fez para viver eternamente. Mas o pecado veio anular tudo isso. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo teve que vir sofrer para que pudéssemos ter essa oportunidade de voltar às raízes, não é? Sem pecado, Jesus virá resgatar o seu povo, não é? É impossível explicar a origem do pecado, de modo a justificar sua existência. Contudo, o suficiente pode ser compreendido a respeito da origem e da disposição final do pecado para manifestar plenamente a justiça e a benevolência de Deus. Deus não foi de modo algum responsável pelo pecado. Não houve retirada arbitrária da graça divina, nenhuma deficiência no governo divino que tenha dado ocasião à rebelião.
O pecado é um intruso cuja presença não pode ser justificada. Desculpá-lo é defendê-lo. Se pudéssemos encontrar uma desculpa para ele, deixaria de ser pecado. O pecado é manifestação de um princípio em guerra com a lei do amor, que é o fundamento do governo de Deus. Não podemos explicar o pecado. Como é que ele surgiu? Estaríamos a defendê-lo e deixaria de ser pecado. Então, por isso que não tem explicação para o pecado. Pecado é pecado, não é? Então, antes da entrada do mal, havia paz e alegria em todo o universo. O amor a Deus era supremo. O amor ao próximo era imparcial. Cristo, o unigênito de Deus, era um compai eterno em natureza, caráter e propósito. O único ser que podia participar de todos os conselhos e propósitos de Deus. Por intermédio dele, foram criadas todas as coisas nos céus, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Colossenses 1:16. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua concordância com os princípios de justiça. Deus não se agrada da lealdade forçada e a todos concede o livre-arbítrio para que possam servi-lo. Deus não força a adoração. Deus não força a reverência a Ele. O livro de João 14, versículo 15 diz que: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes. Então, Deus não obriga, Deus não puxa, é por amor. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E esse é o governo, não é? É a lei do seu governo, o amor, não é? Mas houve alguém que escolheu perverter essa liberdade. O pecado teve origem nele, que depois de Cristo fora o mais honrado por Deus. Antes de sua queda, Lúcifer, o querubim ungido, era o primeiro dos querubins protetores da Arca da Aliança, não é? Protetores, santo e imaculado. Assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito, em formosura, estiveste no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras o querubim ungido, que cobre, e eu te estabeleci. Estavas no Monte Santo de Deus, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade foi encontrada em ti. O teu coração se elevou por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Tu puseste no teu coração como o coração de Deus. Tu disseste, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Assentar-me-ei no monte da congregação. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Isso em Ezequiel 28, versículo 12 até 17. Também no capítulo 28, versículo 6. Em Isaías 14, versículo 13 a 14, encontramos essa declaração do Lúcifer, não é? A dizer que exaltaria, não é?
o trono dele acima do trono de Deus, não é? Que ele seria semelhante ao Altíssimo. Então, aqui vimos que o querubim ungido, o Lúcifer, que protegia a Arca da Aliança, ele mesmo se rebelou contra a lei de Deus, contra o governo de Deus, não é? Uma vez que ele era sábio, bonito, inteligente, levou vantagem disso, não é? E achou que pudesse tomar o lugar de Deus. Por isso que houve essa rebelião, não é? O pecado surgiu dele, não é? Não que Deus o fez assim, surgiu. E ele se permitiu ser levado pela inveja, porque ele se questionava, ok, por que Jesus pode participar, não é? Das reuniões particulares com o Altíssimo e eu não, não é? Então, surgiu inveja, não é? E ele achou que pudesse tomar o lugar de Deus. O orgulho alimentou o desejo de supremacia. As altas honras conferidas a Lúcifer não suscitaram gratidão ao Criador. Ele aspirava ser igual a Deus. Contudo, o Filho de Deus era o soberano, reconhecido do céu, uno em poder e autoridade com o Pai. Em todos os desígnios de Deus, Cristo participava, mas Lúcifer não. Não tinha permissão para entrar nos propósitos divinos, porque questionou este poderoso anjo. Cristo deveria ter não é? Ele deveria também, assim como Cristo tinha esse privilégio de participar das reuniões divinas com o Pai, ele também queria poder estar lá, não é? Então, por isso não acontecer, sentiu-se rejeitado. O orgulho cresceu no coração dele, não é? Até que houve essa rebelião toda contra o governo de Deus. Enganou uma terça parte dos anjos, rebelaram-se contra Deus. Houve uma grande guerra no céu, mas eles não prevaleceram. Foram expulsos do céu para a terra. Por isso que hoje nós temos demônios. São os anjos caídos, expulsos do céu, juntamente com Satanás, que hoje se transformam em nossos antepassados, nossos avós que morreram há muito tempo, eles que às vezes se tornam em anjos de luz para nos enganar. Hoje, o mundo está sendo guiado pela falsa doutrina, falsos ensinamentos, não é? Por quê? Porque Satanás, uma vez que ele queria adoração no céu, os anjos que ele enganou, que são tantos, não é? Vêm trabalhando no coração das pessoas neste mundo, para que as pessoas não possam compreender a verdade bíblica, a vontade de Deus. Não ensina que devemos vencer o pecado. Diz que Deus entende que nós somos seres humanos, que nós não podemos vencer, então podemos continuar a viver no pecado e ele vai nos salvar a si mesmo. E Satanás vai induzindo as pessoas nesse engano todo. E as pessoas acabam se deixando levar por costume ou por achar que vale a pena ser assim ou por falta de compreensão. Por isso que Deus nos convida que nós temos que examinar as escrituras, não é? Para que possamos compreender as artimanhas de Satanás e que possamos ter essa oportunidade de viver a verdade de Deus. Que não sejamos rebeldes, assim como Lúcifer foi. Sejamos filhos obedientes que guardam a lei de Deus, não por obrigação, mas por amor àquele que nos criou, não é? Obrigado por hoje. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus oramos. Amém.